Chegamos aqui, tá? Última parte da nossa aula, tá? Exemplos. Então a gente tem o quê? A gente tem esses valores, tá? Então a gente tem que fazer. Vamos lá. Vamos usar aqui a primeira propriedade, tá? Distributiva, tá? Limite, esse limite é igual a limite 3 vezes f de x mais 2 vezes g de x. Então separa em dois limites, tá? Com x tendendo a 3. Aí depois usa a terceira propriedade, tá? 3 limite de f de x, com x tendendo a 3, sempre tendendo a 3, tá? Mais 2 limite de g de x. Então eu tenho o valor de limite de f de x, tá? Qual que é? 9. Então vou ter 3 vezes 9, mais... Eu tenho o limite de g de x, 2 vezes o limite de g de x, que é 4. Então eu tenho o valor 3 vezes 9, 27, 2 vezes 4, 8, 27 mais 8, 35. Resolvido o problema. Faço lá, continha, 3 vezes 9, mais 2 vezes 4, igual a 35, tá? Usando, então, duas propriedades, eu consigo calcular, tá? Saber o limite de f de x, 3 vezes f de x mais 2 vezes g de x, tá? Só substituindo valores, tá? Usando a primeira propriedade e usando a terceira propriedade que a gente estudou, tá bom? Outro exemplo, tá? Vamos calcular. A gente tem o mesmo valor, x tendendo a 3, tá? E a gente tem a f de x e a g de x. A gente sabe que o limite de f de x é igual a 9 e o limite de g de x é igual a 4, tá? Dito isso, tá? Como a gente calcula o limite de raiz de f de x menos vezes g de x. Vou usar qual propriedade? Qual propriedade? Ó, usando a propriedade também que a gente usou anteriormente, tá? A gente transforma, tá, em limite de, então bota o limite para dentro, de f de x vezes g de x. E aí usando outra propriedade, tá? Limite de f de x vezes limite de g de x, tá? Então primeiro eu coloquei para dentro, tudo bem, tá? Depois separei em dois limites com a distributiva, com x tendendo a 3. Tendo esses valores, seu limite de f de x, 9, seu limite de g de x, 4, 9 vezes 4, quanto dá? 36, tá? Mas eu quero a raiz. Raiz de 36 é igual a 6. Perfeito. Outro exemplo, vamos usar as propriedades aqui para vocês, tá? Então, com aquelas duas propriedades eu resolvi a equação. Vamos lá, com mais duas propriedades eu resolvo essa também, tá? Usando uma propriedade, tá? Então eu tenho limite igual a f de x mais g de x. Eu tenho a função f de x e g de x, o valor? Não, eu tenho os limites. Então eu tenho que colocar para dentro, tá? Então eu posso colocar primeiro para dentro, então eu tenho um limite de f de x dividido por g de x com x tendendo a 3. E usando outra propriedade, eu tenho o limite de f de x tendendo a 3, dividido pelo limite de g de x com g de x tendendo a 3, tá? Com x tendendo a 3. Então eu tenho essa continha de 9, porque eu sei o valor de limite de f de x e sei o valor de limite de g de x. Um é 9, outro é 4. Então a gente vai ter 9 quartos, tá? Usando de novo duas propriedades, tá? Aqui, tá? Como é que eu faço isso, tá? Também com propriedades, tá? Limite, tá? De 4t ao quadrado mais 5t menos 7 quando t tende a 2. Usando uma propriedade. É a mesma coisa que o limite. Eu tenho limite, eu tenho que querer resolver 4t ao quadrado mais 5t menos 7. Consigo resolver? Não, vamos separar em limites, tá? Limite de 4t ao quadrado, tá? Com t tendendo a 2, mais limite de 5t com t tendendo a 2, menos limite de 7 com t tendendo a 2. Usando outra propriedade, colocando para frente, lembra? Constante, eu coloco para frente. 4 limite de t, 2, mais 5 limite de t, menos 7, tá? Tudo isso com t tendendo a 2. Fazendo, tá? 4 limite de t ao quadrado com t tendendo a 2, mais 5 limite de t com t tendendo a 2, menos 7. Fazendo todos os cálculos, tá? Agora eu posso substituir, tá? Por 2 lá, porque eu sei os limites, né? Que tende a 2. 4 vezes 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, menos 7.
4, 2 ao quadrado é 4, né? 4 vezes 4 é 16, mais 5 vezes 2, que é 10, menos 7, constante é a mesma constante. Fazendo todo esse cálculo, eu tenho que o limite é igual a 19, tá? 19, outra propriedade. Então, usando a propriedade, a primeira propriedade, e transformando em três limites, tá? Usando uma segunda propriedade, colocamos a constante para fora do limite. Já resolvemos que o limite, tá, de uma constante é a própria constante, tá? Outra propriedade é a possibilidade de colocar o elevado para fora, tá? O que está sendo elevado. Por último, o limite de t é o próprio 2, tá? Segundo também a propriedade que a gente conversou, tá? Então, usando propriedades. Mas, para facilitar a questão para vocês, tá? A gente tem um teorema, tá? Que teorema é esse, tá? Teorema da substituição. Tá? Cadê meu mousezinho? Sumiu, sei lá onde tá. Aqui. Que é o teorema da substituição. Que teorema é esse, tá? Aqui. Quando a gente tem esses tipos de limite, tá? Sim, eu posso substituir direto, tá? Coloco o valor do menos 2 ali, o valor de x, e descubro o valor, tá? Deixe o exercício anterior muito menos complexo. Então, sim, nesse caso, que eu tenho x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3, é só substituir pelo teorema da substituição que eu consigo o resultado correto do valor do limite, tá? Vamos lá para mais alguns exemplinhos para findar aqui, ó. Limite de x na 4 mais x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 5. Se eu substituir, o que que dá lá? Dá uma divisão por zero. 2 elevado ao quadrado dá 4, mais 5. Ah, não dá não. Não dá não, então vamos fazer. Fazer, aplicando os teoremas, tá? Olha só, vamos ver isso aqui. Então, limite de 4x, a gente aplica os teoremas. Questão da substituição, tá? Não dá uma divisão por zero, então eu consigo fazer, tá? Não dá uma indeterminação. Aplicando o teorema do denominador e numerador, temos 19 dividido por 9. Então, teorema. Os limites de funções racionais podem ser obtidos por substituição. O que são limites racionais? Esse que tem x ao quadrado, x na 4, ou um t na 4, tá? Desde que o limite do denominador, ou seja, o que está abaixo da fração, seja diferente de zero, porque aí dá ruim, dá problema, e aí vocês vão ter que fazer por propriedades, tá? Por propriedades, tá bom? O que acontece isso aqui? Indeterminação de limites, tá? Algumas expressões são indeterminadas, havendo a necessidade de serem trabalhadas para sua resolução. O que são essas indeterminações? Quando dá zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito, menos infinito, zero vezes infinito, zero sobre elevado a zero, infinito na zero ou 1 sobre infinito. É impossível calcular, tá? Então são indeterminações. Com o limite de f de x com x tendendo a zero é igual a zero, e limite de g de x igual a zero com x tendendo a A, há uma indeterminação em limite f de g de x, tá? F de x dividido por g de x com x tendendo a A. Pois, a depender das funções, o limite pode ter um valor real ou realmente não existir, tá? Pode ser uma dessas duas opções, tá? Com isso, a gente busca soluções matemáticas para poder determinar o valor da expressão. E é aí que o pessoal se enrosca bastante, tá? Quando dá essas indeterminações. E é o que cai na prova. Ah, é? É. Aqui um exemplo, tá? Ó, exemplo, f de x, tá? Eu tenho que calcular um limite de f de x dividido por g de x. Só que eu sei que f de x é igual a 2x na quinta e g de x é x na terceira. Se eu substituir direto, tá? Vai dar zero sobre zero. Indeterminado. Tá? Usando as propriedades indeterminado. Então eu tenho que trabalhar um pouco com esses números, tá? Para conseguir a resposta. Indeterminação. Contudo, esse limite não é igual a zero. Se eu fizer o limite pela esquerda e o limite pela direita, vai dar outro valor, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu sei que x, 2x na 5 é igual a 2x ao quadrado
vezes x ao cubo, tá? E x ao cubo é o x ao cubo. Então, vou ter o limite de 2x ao quadrado vezes x ao cubo dividido por x ao cubo. Aí eu posso cortar x ao cubo com x ao cubo, cortando dá 1. Então, 2x ao quadrado é igual a 2, agora substituindo, tá? 2x ficou 2x ao quadrado. Substituindo, a gente tem que 2 vezes 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0. Então, o limite passa a ser indeterminado ou para ter um valor determinado e igual a 0. Outra indeterminação, tá? Ó, volta aqui. Então, aqui, ó. 5x ao cubo e g de x é igual a x a 3. Então, eu quero saber o limite de f de x dividido por g de x. Eu teria uma determinação se eu substituísse, né? Porque o x tende a zero. Teria 0 sobre 0. Mas, fazendo a resolução matemática, ó, x na quinta, tá? E x na terceira. Eu corto x na terceira com x na terceira e substituo por 0. Tenho que, nesse caso, que o limite vale 5, tá? Tenho que o limite vale 5, tá? Outra indeterminação, tá? Calcule o limite, tente calcular isso, tá? Pausa o vídeo, tá? Limite de x ao quadrado menos 4 e com x tendendo a 2 dividido por x menos 2, tá? Como é que a gente faz isso? Difícil, né? A gente sabe que x ao quadrado menos 4 é igual a x mais 2 vezes x menos 2. Olha que bonito. Por quê? Porque a gente tem que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então a gente determina e sabe sobre isso. Logo, a gente tem que limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 é igual a limite, quando tende a 2, né? De x mais 2 vezes x menos 2, porque isso é o x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, tá? Tenho essa expressão, tenho x mais 2 vezes x menos 2, só que eu tenho o mesmo número em cima e embaixo, com uma multiplicação. Corto x menos 2 com x menos 2, ali ó. O que eu tenho? Limite de x mais 2, tá? Substituo lá, agora eu posso, 2 mais 2 é igual a 4. Então ele passa a ser valor igual a 4. Ele passa de ser indeterminado para valor igual a 4. Outro exemplo, tá? Calcule o limite de t ao quadrado mais 3t menos 10, dividido por t mais 5, tá? Quando o t é menos 5. A gente sabe que, tá? Temos o polinômio de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a vezes x menos 1 vezes x menos x2, tá? Isso a gente é sabido, é um polinômio de segundo grau. Então a gente só substitui, tá? E devemos buscar as raízes com Bhaskara, tá? Por isso que Bhaskara é importante. Aí eu descubro as raízes dela fatorado e coloco. Eu sei que t ao quadrado mais 3t menos 10, tá? Fatorada é igual a 1, que multiplica t menos 2, vezes t mais 5, tá? Substitui lá, aí eu consigo cortar o t mais 5 com t mais 5, aí não tem uma divisão mais por zero, só substituo o valor do limite menos 5 lá em t, eu coloco que menos 5 menos 2 é igual a menos 7, porque eu cortei lá t mais 5 com t mais 5. Outro exemplo de indeterminação dos limites, tá? Eu tenho o cálculo limite de, tendendo a zero, né? De 2 mais x ao quadrado menos 4, dividido por x. O que eu tenho aqui? Sabemos que 2 mais x ao quadrado, olha só, a mais b, tudo isso ao quadrado é igual a ao quadrado, primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Logo, substituindo ali, tá? A gente tem que 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes x, mais x ao quadrado menos 4, dividido por x. A gente tem lá, somando tudo, x ao quadrado mais 4x. Agora, x ao quadrado mais 4x, eu posso colocar o x em evidência, né? Colocando o x em evidência, eu coloco dentro da raiz x mais 4. Aí, de novo, eu posso cortar, tá? O x com x, tem um limite sem uma divisão por zero, só substituir o x por zero, 0 mais 4 é igual a 4. E, acho que finalizando, né, o exemplo 6, que eu quero que vocês façam
em casa. A gente tem o conjugado, tá? O último slide, tá? Que eu preciso ir, vocês têm muita coisa aí para estudar, tá? Calcule o limite de raiz de 2 mais t menos raiz de 2, tudo isso dividido por t, quando t tende a zero. Tá? Olha só que lindo essa expressão. Não, não, Fetter, o meu vizinho é o Fetter, tá? E eu não quero que ele veja umas coisas aqui. Então, não. Então a gente tem, tá? Substituindo, tá? O conjugado lá, tá? Numerador e denominador igual a expressão igual a 1, tá? Lembrando que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Substituindo lá, a gente tem que raiz de 2 mais t elevado a 2 menos raiz de 2, tá? Ao quadrado, dividido por t vezes raiz de 2 mais raiz de 2 é igual, tá? Vou resolvendo só. 2 mais t menos 2, t vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Continuo resolvendo. T dividido por t, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 2. É igual a 1, tá? Porque eu vou cortar ali, tá? T com t, sobra 1 em cima, raiz de 2 mais t mais raiz de 2, ó. Fiz esses cortes ali para chegar. Logo, limite de 1 dividido por raiz de 2 mais t mais raiz de 2 é igual, tá? Só substituir por zero, tá? Para descobrir o limite. 1 dividido por 2 mais zero é raiz de 2, tá? Mais raiz de 2. Então eu tenho 1 dividido por raiz de 2 mais raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2 é só 2 raiz de 2, tá? Então aí a gente determina o limite, tá? Indeterminação de limite. Estudem essa parte, tá? Eu acho que é importante para vocês estudarem essa parte e chegar nessa conclusão. Não é fácil, mas está aí bem explicadinho para vocês, bem determinado para vocês. Refaçam, além dessas aulas online, tá? Que eu vou postar para vocês reverem, vou postar uma lista de exercícios para vocês fazerem, para depois ter uma avaliaçãozinha referente a isso. Tá bom? Não deixem acumular, tá? Essa é uma questão um pouco mais complexa do que a gente viu, mas é importante vocês terem a noção do limite de continuidade e desenvolverem aí. Então vai ter uma lista de exercícios para vocês entregarem via Moodle, tá? Online. Então vocês vão ter que baixar, colocar lá, tá? Para eu ter em mãos. Beleza? Encerrou a aula, estudem isso. Vocês têm horas aí para estudar, porque tem uma hora de aula só, mas porque cada parte você tem que ir estudando, você tem que ir fazendo, você tem que ir revendo, tá? Aí dando as 3, 4 horas de aula que a gente teria presencialmente, tá bom? Forte abraço e continuamos com próximas aulas, tá? Depois vai ter uma lista de exercícios para vocês